O X da questão. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando o nosso conteúdo, encerrando uma semana que Brasília, apesar do período de seca, incêndios e, obviamente, muita discussão, a cidade até esteve mais movimentada que nós prevíamos no início da semana. E chegamos a uma sexta-feira, para você que nos escuta, com um prazo importantíssimo, de uma notícia não menos importante, que é justamente o que nós usamos para abrir esse conteúdo, o X da questão. A famosa plataforma, antes conhecida como Twitter, pertencente ao bilionário Elon Musk, e agora conhecida como X, que foi banida do Brasil por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, poderá voltar ou não. Essa é a questão. Porque o ministro da Suprema Corte deu um prazo de 24 horas, que termina hoje, nesta sexta-feira, na qual o X, para permanecer no Brasil e voltar a ter as suas atividades reguladas, precisa ter um representante legal. Mas o ministro Moraes deixou bem claro, esse representante legal não é o escritório de advocacia que responde pelo X quando acionado juridicamente. Ele quer uma empresa formalizada, na junta comercial, tudo como tem que ser, e um representante legal que responda administrativamente, economicamente e até, porventura, judicialmente com relação a essa empresa. E aí está a questão. A questão é justamente essa. Será que o X vai cumprir essa determinação? Pelo menos nos últimos dias, Rodolfo, eles deram pelo menos uma ideia, que estão dispostos a fazer o que o ministro pede. Porque pelo menos aqueles perfis que estavam bloqueados pela própria justiça e que foram desbloqueados por vontade de Elon Musk, voltaram a ser bloqueados. A questão agora é a regularização, até porque a rede social é um mundo sem fronteiras, né, Rodolfo? Mas também um mundo sem regras. Pois é, né? Eu acho que essa que é a grande discussão que há em torno dessa questão, Alexandre. Enfim, realmente agora o X parece ter dado algumas demonstrações de que, enfim, vai aceitar algumas regras aqui. Mas aí, diante de tudo que acontece, o Alexandre de Moraes desconfia, né? Tem suas razões para desconfiar. Porque o X até tentou uma volta matreira na avaliação do Alexandre de Moraes e da própria Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que ele mudou o endereço dele, colocou o endereço numa nuvem, o tal do Cloudflare, para conseguir burlar e aí durante um dia o X ficou no ar, né? E aí alega que não era isso, que a intenção não era essa e tal. O Alexandre de Moraes disse, olha, a gente está desconfiado dessa coisa, aplicou uma outra multa, 5 milhões de reais em cima do X e agora, enfim, está exigindo essas coisas aí para verificar se realmente agora o X está querendo cumprir as regras, porque eu acho que esse que é o grande problema, Alexandre, esse que é o grande desafio, a grande discussão que há em torno disso. Ontem eu conversava com um grande amigo, analista político, advogado, Melilo Diniz, a respeito desse problema do X diante de uma ideia maior. A gente vivia, né, enfim, muito a ideia, a utopia do mundo sem fronteira, né? Tá lá até na famosa música do John Lennon, né? Imagine no countries, né? Quer dizer, imagine um mundo sem países, né? Essa ideia, né, de que o mundo ficaria lindo se não existissem mais as fronteiras dos países, porque não ia ter mais guerra e tal. Bom, o mundo sem fronteiras surgiu, Alexandre, só que ele, em vez de surgir na utopia da música do John Lennon, ele veio numa distopia de um capitalismo selvagem absolutamente sem regras, e essa que é a questão. Porque aí o que acontece? Um bilionário como o Elon Musk e toda essa questão das plataformas digitais, desse mundo que é numa nuvem, aonde fica essa tal dessa nuvem, o que é isso, né? Tudo isso desafia as regras dos países, porque as coisas entram nos países de fora daqui e aí
como se demonstra nesse caso, sem muita disposição de cumprir com as regras do país. Quer dizer, é a ideia do Elon Musk, o conceito que o Elon Musk tem, e dane-se a lei, dane-se as regras do país. É um grande desafio que os países agora têm, porque esse problema do X não é só aqui. Está acontecendo em outros países do mundo também. Então é um problema que os países do mundo têm de como agora manter algum controle a respeito dessa situação. Nesse sentido, essa queda de braço do Elon Musk com a justiça brasileira. Nesse momento, aparentemente, o Elon Musk parece ceder. Mas diante de tudo que aconteceu antes, o Alexandre de Moraes tem suas razões para desconfiar. Isso acontece, Rodolfo. Eu, pelo menos na minha visão e análise que eu faço, é porque depois desse tempo, justamente aquele primeiro inicial momento, onde houve a ruptura, Elon Musk peitou publicamente, mundialmente, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo inclusive piadinhas com o ministro, e naquele momento até parecia que Elon Musk poderia ter alguma vitória. Alexandre de Moraes e o Brasil se mantiveram duros e mantiveram a decisão. No final das contas, o que está se descobrindo, Rodolfo Lago, é que, na verdade, o X ou as plataformas digitais precisam muito mais dos países do que os países das plataformas digitais. Hoje em dia, com a imensidão que nós temos de redes sociais, são várias ofertas vindo de muitos lugares do mundo. O Twitter, que era antigamente importantíssimo e hoje é X, ele já não é mais tão necessário. A gente conseguiu viver esse período sem o X. É uma plataforma importante, traz informações que muitos de nós jornalistas utilizamos no nosso dia a dia, mas nós estamos trabalhando com outras plataformas, estamos buscando informações em outros lugares. Portanto, a gente viu que podemos viver sem o X. A pergunta é, será que o X pode viver sem nós? Essa é a questão. As empresas estão começando a entender que, ainda que elas sejam poderosas, não tenham fronteiras e queiram até criar as próprias regras, no final das contas, elas precisam sobreviver economicamente. E para isso, elas precisam aceitar as regras do mundo físico e não desse mundo da nuvem. Exatamente, Alexandre, acho que é isso mesmo, acho que você analisa muito bem, quer dizer, as fronteiras ainda seguem existindo, os países ainda existem e nesses países as suas leis que precisam ser respeitadas, mas enfim, é um novo desafio para o mundo a partir dessa coisa. O Melilo Diniz usou uma frase muito feliz ali, dizendo o seguinte, que todo esse processo de Mundo Sem Fronteiras, ele se inicia ali no final dos anos 80, 90 e tal, com a questão da globalização, né? Ali com a ideia ali de da globalização econômica. E ele diz o seguinte, que o grande trunfo da globalização foi o mundo digital. O mundo digital é esse momento em que realmente surge algo que ultrapassa as fronteiras do mundo. Mas isso, como você bem disse, precisa respeitar as leis de cada lugar e de cada país. E esses que hoje atuam no mundo sem fronteira vão precisar entender isso. Até porque o dinheiro ainda não está na nuvem, né? Ele é físico. Por enquanto. De qualquer maneira, daqui a gente acompanha tudo que está acontecendo, mas agradecemos a sua audiência nessa semana, que se encerra com este conteúdo. É isso aí, gente. E deixando aquele convite a todos vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado e até segunda-feira.